Amém? O tema da mensagem é sempre que eu gosto de dar o nome ao tema, dar nome, né? Diz assim, Apocalipse e seus vencedores. Apocalipse e seus vencedores. É por isso que eu disse para você que o Apocalipse é nosso, a Bíblia Sagrada é nosso, é meu, é seu. É daqueles que reconheceram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Porque quem tem a Bíblia e não procura praticar aquilo que está escrito na palavra, na Bíblia, não tem importância, irmão Reginaldo, né? Então eu entro hoje várias vezes eu já participei assim de revistas em presídios, e é difícil uma cela daquele que não tem uma Bíblia Sagrada, nem que for pequenininho. Lá na sala do magistrado tem uma Bíblia Sagrada, lá todos os lugares praticamente tem a Bíblia Sagrada. Agora, a Bíblia Sagrada sem a prática da Bíblia Sagrada é apenas um livro. Muitos têm a Bíblia Sagrada como um livro de história, de contos, né? Para nós não. Se nós apertarmos, torcermos a Bíblia Sagrada com toda a nossa força, eu tenho certeza que vai sair gotas de sangue de dentro da Bíblia Sagrada. Porque para nós a Bíblia Sagrada é um livro vivo. E eu costumo dizer que o Apocalipse também é um livro que compõe a Bíblia Sagrada e é um livro vivo. Porque aqui se nós olharmos, lermos ela, pedindo para o Senhor a misericórdia do Senhor, nós vamos ver que pessoas que passaram há milhares de anos, que está escrito neste livro, ainda cumpre a palavra do Senhor nas nossas vidas através dessas pessoas. Amém? Então, Apocalipse e seus vencedores. Então, cada um dos que estão aqui esta noite, eu considero como vencedores diante do Senhor. Amém? Então, você já é vencedor. Só de você se aprontar lá na sua casa para vir para cá, você já é vencedor. Você está contido neste livro. Você está contido nessa mensagem esta noite, neste lugar. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante, capítulo 1 de Apocalipse. Pode, se você quiser colocar de pé, amém. Mas se não, pode permanecer sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátamos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve. E dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pergamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém? Pode se assentar? João era um apóstolo de Jesus Cristo e recebeu essa revelação por volta de 95 anos depois, 95 anos depois de Cristo. Ele era um apóstolo e na verdade João ele é levado para a ilha de Pátamos como prisioneiro político. Só que na verdade ele nunca foi político, mas ele foi levado para lá como prisioneiro político. João ele era como se fôssemos nós nos nossos dias, falando de Jesus. E aí eles pegam Jesus
apega João, ouvindo falar de Jesus, e eles prendem João e leva para aquela ilha, porque eles entendiam que João, mesmo que Jesus já havia passado por que tinha que passar, mas eles acreditavam que João pregava o reino de Jesus, que Jesus poderia tomar o reino, e levaram João para lá como preso político. E ali naquela ilha de Pátmos, né, aquela ilha é chamada Pátmos, né, é uma pequena ilha da Grécia, mais ou menos 55 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu. Então eles levam João para lá como prisioneiro político. Mas foi assim, levaram ele para lá, mas na verdade o propósito de levar o João para lá, o apóstolo João, o Senhor já havia feito esse propósito, por quê? Porque o Senhor queria revelar a João esse fato que estava acontecendo e que ia acontecer e que está acontecendo nos nossos dias. Então, graças a essa levada de João para lá, porque muitas vezes o Senhor nos leva, né, para o presídio, para uma cadeia, para que Ele possa para falar conosco. Muitas vezes Ele leva, não que João era um homem criminoso, não, mas eles entenderam que ele era criminoso justamente por falar, de pregar o reino, de pregar Jesus, de pregar o reino da salvação. Não que ele era criminoso, mas muitas vezes nós vamos literalmente para o presídio, por quê? Porque muitas vezes o Senhor quer falar conosco naquele lugar. Muitas vezes o Senhor quer mudar toda a história da nossa família, toda a história da nossa cidade, ou por que não, a história do nosso estado, ali em a sós com Ele. E assim aconteceu na vida de João. João é levado para aquele lugar, né? E aí a Bíblia descreve que o Senhor, ele aparece de uma forma gloriosa ali para João, e o Senhor dá todo o acontecimento para João do que estava acontecendo, do que iria acontecer e do que está acontecendo hoje em nossos dias, né? Jesus ali já aparece de uma forma de Deus, na sua glória. Se nós olharmos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 em diante, João, nós vamos entender aquela forma, já lemos, mas aqui nós vamos ler de forma mais resumida. Nós vamos entender que João, ele recebe ali a presença do Senhor para trazer aquela verdade para ele de uma forma diferente. Olha o que diz a palavra do Senhor, no 1:12 em diante. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos era branco como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, essa imagem de Jesus, esse aparecimento de Jesus ali naquele momento para João, foi algo diferente, igual nós muitas vezes queremos questionar as pessoas, por que eu não vejo Jesus, por que eu não consigo ver Ele, por que eu não posso ver? Então aqui João, eu tenho certeza que Deus, Ele permitiu que João saísse dessa carne natural, desse homem natural, e ele consegue observar o Senhor. Agora eu de vez em quando eu paro para pensar, falo, poxa vida, quão grande é o Senhor, imagine eu olhando para o meu Deus, né? Olha só, olhando para aquele Deus, que é o meu Deus, todo-poderoso, o Senhor com os olhos como chama de fogo, como um Deus. Então nós não estamos preparados, é por isso que nós não estamos preparados para ver o Senhor nesse momento. O Senhor tem que nos dar a graça dEle, a misericórdia dEle, nos revestir da misericórdia dEle, para que nós possamos ver o Senhor. Mas, em todo momento, o Senhor deixa claro de que Ele tinha um propósito na vida de João, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? O 17, e quando o vi, caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Aqui João, naquele momento, ele está tendo uma visão privilegiada,
para que ele pudesse receber uma informação sobre nós. Ele disse assim: ó João, eu apareço para você como Deus, te trouxe para esta cadeia, porque era uma prisão literalmente, porque se deixasse, antigamente não tinha as aeronaves, era a única forma de sair de lá, ou era por navio, ou era por aeronave, daí era só mar, era uma ilha. Se você pesquisar hoje na internet, você vai encontrar, essa ilha ainda existe, até hoje virou um ponto turístico. Se você pesquisar, a ilha de Pátamos existe. Então, ele levou Jesus lá, levou João lá, para ter um a sós com ele. Ali ele aparece, o privilégio, eu continuo insistindo nesse privilégio de João, ele aparece literalmente como ele é, como nós vamos ver, um dia nós vamos ver o Senhor dessa forma. Pode colocar na sua agenda aí, se sua agenda subir com você, você vai lá, o irmão Lozenil falou, e de fato o Senhor é assim, aqueles olhos como chama de fogo, né? Hoje nós não conseguimos olhar para o sol, no seu resplandecer, a Bíblia fala, mas nós vamos ver o Senhor face a face, porque vai sair, esse corpite aqui bonitinho vai sair, nós vamos perder esse pecado que está formado, este corpo vai sair, nós vamos se tornar um corpo celestial, e aí nós vamos ver o Senhor como Ele é, na sua essência. Mas, irmão Paulinho, somente verá o Senhor aos vencedores. Naquele a sós, João com Jesus, o Senhor revela para as 7 igrejas da Ásia, e diz assim, no final de todos os versículos, ele diz assim, e aos que vencerem. Que vencer o quê? Vencer este mundo. Porque não é fácil. Se nós olharmos para nossas vidas mesmo, não é fácil vencer este mundo. Todo dia nós somos levados a pecar, de forma até mesmo, talvez, de iniquidade. Mas eu não posso, o pastor João, por mais cuidadoso que ele é conosco, ele não pode interferir a minha vontade de pecar, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a vontade e a vontade própria. Se nós queremos sair daqui e pecar, eu não posso segurar ninguém a pecar, a não ser que o Espírito Santo continue falando no seu coração, e que você tenha consciência de que você não deve pecar, e nós não devemos pecar. Eu posso, se eu quiser sair daqui agora e voltar para o mundo de pecado, eu volto. Todos nós podemos. Ninguém aqui é preso para ir. Nós vivemos um país democrático, que você faz o que você quiser. Mas, quando o Senhor fala com ele diz assim, primeiramente a igreja de Éfeso 2:7, para a gente ter um raciocínio de que de fato o Senhor, capítulo 2 de Apocalipse 2:7 diz assim, quando o Senhor fala para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, 2:7, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas a palavra principal aqui é ao que vencer. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, um pouquinho mais para frente aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quando ele vai escrever para a igreja de Pergamo, no 17, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando ele vai escrever para a quarta igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 26 e 29, é o que diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele escreve a igreja de Sardo, que é a quinta igreja, capítulo 3, versículos 5 e 6, o que vencer será vestido de vestes brancas,
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, diz assim, capítulo 3, versículo 12 e 13: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sétima e última igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, capítulos 3, versículo 21 e 22, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então a Bíblia, ela é categoricamente dizendo para nós: aos que vencerem. Então é necessário que eu e você vençamos. É necessário que eu e você prossigamos até o fim. Quantas pessoas já estiveram conosco dentro deste lugar, que já venceram, que já estão com o Senhor, que já estão aguardando chegar o dia do Senhor, para que o Senhor possa recebê-los pelas portas, pela porta estreita. E você e eu, esta noite, estamos tendo o privilégio neste lugar, de aprendermos um pouco mais do Senhor, que é necessário vencermos, é necessário fazermos parte dessa geração que vai vencer, que vencerão. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, e também não sei qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, mas eu tenho certeza que você, para que você faça parte do rol dos vencedores, é necessário que você seja fiel até o fim. Vai vir os dias maus. Na vida de Jesus veio os dias maus. Jesus teve momento, a Bíblia fala que Jesus, ele se alimentou. Teve momento na vida de Jesus que ele teve com seus amigos. Teve momento na vida de Jesus que ele chorou. Mas teve momento na vida de Jesus em que os seus poros, ali no Monte da Oliveira, a Bíblia descreve que os poros de Jesus saíram sangue. São dias maus. São dias de trevas. O sol fumega, mas sobre a sua vida está uma treva. Mas isso passa. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que não podemos é desistir do Senhor. O que não podemos é deixar de sermos fiéis ao Senhor. Daqui a pouquinho isso passa. Quantas pessoas estiveram conosco aqui, que não tiveram talvez nem a sua idade, e já passaram para elas, essas pessoas. Às vezes você começa a analisar: eu tenho 44 anos, muito bem vivido, glória a Deus, mas quantos que estiveram aqui, que não tiveram a oportunidade de viver os seus 10 anos, os seus 20 anos, já estão aguardando o dia do Senhor. Então tudo que tem aí fora, tudo que Satanás nos oferece, é mentira. São verbos que ele sabe conjugar: roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida e as tenha com abundância. Você sabe por quê? Que essa vida com abundância não é vida de 44 anos não. Igual a mim, tem muitas pessoas que têm o privilégio de viver mais tempo que eu aqui dentro, se fôssemos perguntar. Ele está dizendo vida com abundância porque é a vida eterna com ele. É vida com abundância, é você ter abundância de vida, é viver eternamente com o Senhor. Então nada neste mundo paga o preço da eternidade sem o Senhor, nada. Se você tivesse a oportunidade de ter 50 mulheres por dia, ou 50 homens por dia, se o espírito da prostituição tivesse sua vida, se você tivesse o direito de usufruir de todas as prostitutas deste mundo, não se paga a eternidade com o Senhor. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E ele diz assim: ó, eu te amei primeiro. Antes de você existir, eu já te conhecia. Antes de você for formado homem, eu já te conhecia. Rambago que canto rima, do canto manaiaxê.
Como o pastor João disse aqui, o Senhor tem um propósito na sua vida. Você é especial para o Senhor. Cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz, você estava inserido naquelas gotas de sangue. Nós estávamos inseridos, porque Ele sabia, ó, um dia eles vão reunir, vão entender que eu sou Deus. Não desista do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, saiba que você não será inocente diante de Deus. Entrega a sua vida para Ele. É difícil. Para mim é difícil. Não que eu seja melhor que você. Se perguntar para o pastor João, ele vai falar, não, é difícil também. O pastor João é um homem que eu tenho certeza que eu posso dizer por ele, em parte, porque eu não vivo com ele, mas é um homem que está sempre diante do Senhor. Tem também os seus dias difíceis. O que nós não podemos é desistir. Da porta para fora há milhares de Satanás. A Bíblia fala que 1/3 dos corpos celestiais precipitaram para a terra, doido para nos abraçar novamente, doido para arrebentar conosco novamente. De lá nós fomos tomados. Isso é fato, isso é real. O Senhor vai voltar para buscar apenas aquele que é dele. Eu sou apaixonado por a palavra quando diz que o Senhor, Ele é justo. Vai ter um dia que Ele vai dizer assim, ó, eu sou neste momento o juiz para te julgar. E vamos abrir a nossa lei, a nossa Constituição, vai abrir a Bíblia Sagrada. Daí, nós podemos até chegar aqui e confessar o nosso pecado para o pastor João, enquanto estamos aqui. O pastor João, não deu certo dessa vez de novo, pisei na bola. Oh Deus, perdoa meu filho e tal. Na ovelha de novo, está cheio de carrapato. Vai tirar o nosso... Só que no dia de juízo não vai ter esse aí. Ah, vai ficar chorando lá, rolando. Não, peraí, é só vez. E aí? Onde é que está o nosso nome? Será que o nosso nome vai estar contido no livro da vida? É real, é fato. Todos que estão aqui, os bebezinhos de colo, todo mundo vai passar por esse crivo. Eu não vou não, irmão, eu vou furar a fila. Você vai furar a fila, mas você vai. Nós vamos. Eu vou, você vai. Então, se nós temos que viver aqui o tempo que vivermos, por que não vivermos diante do Senhor? Por que não sermos fiel até o fim? Às vezes, tem um ditado que diz aqui, não sei se é ditado, se foi real, se é uma história, não sei, mas que muitas vezes diz assim, ó, eu gostaria que nós morássemos na igreja, porque lá o papai, que é muito santo, mas muitas vezes, e eu não tiro a razão de muitos pais, eu não tiro a razão de muitas mães, porque aqui muitas vezes nós temos um caráter, e é bom se nós colocássemos uma casinha ali no fundo, porque muitas vezes eu ia evitar de ser estúpido com minha esposa ia evitar de ser estúpido comigo, os meus filhos iam evitar de ser estúpido comigo. Muitas vezes, esse fato, essa história, esse conto, muitas vezes é bom que você esteja realmente uma casinha lá no fundo da igreja. Papai, vamos mudar para a igreja, vamos embora, eu sou o primeiro a aceitar. Estou dizendo assim, né? Quando você vive uma vida de ausência da graça dentro de casa. Isso tudo entristece o Senhor, mas também alegra o Senhor quando nós reconhecemos que somos pecadores. Senhor, pisei na bola de novo, Senhor. Errei novamente. Fui ruim com minha esposa, fui ruim com meu esposo, desrespeitei meu pai, minha mãe. Agora, quando você faz aquilo dolosamente, com vontade, né? Outra vez que vim, eu vou dar outro chute, vou dar outro rabo de arraia. Se vir, vou dar... Papai abrir a boca, eu solto um português daqui para lá, eu solto um inglês daí para lá. Papai não sabe inglês mesmo, vou xingar ele em inglês. Mas o Senhor conhece, porque Ele é dono de todas as línguas. Nós temos que reconhecer o Senhor enquanto Senhor e Salvador da nossa vida. Ele nos ama. A Bíblia descreve assim, que Ele nos amou primeiro. Aqui em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 e 12. 11 a 15. Capítulo 20, versículo 11 e 15. Vai haver um dia
em que o Senhor vai ter um particular conosco. Será o juízo final. 20:11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, quase que benzemos o corpo agora, quase. Será lançado no lago de fogo. Será aberto o livro, e se não for achado nossos nomes, será lançado no lago de fogo. Muitas vezes tem pessoas que não gostam de pregação dessa forma. Eu gosto porque aí mexe justamente com o nosso caráter, a nossa alma. Há um céu reservado para aqueles que vencerem. E há também um espaço que não é um céu, que não é um espaço não sideral, que é um ambiente, não. Há um lago de fogo reservado para aqueles que não vencerem. É por isso que eu digo que nada vai pagar a nossa salvação. A Bíblia descreve que nós, cada um de nós, cada um em particular, valemos mais que o mundo inteiro. Cada um de nós temos um valor incalculável diante do Senhor. Toda vez que você pensar abandonar sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o casal, né, muitas vezes, eu casei, estava magrinha, agora virou não quero mais, vou trocar por outra. O senhor, o quê? Senhor, não dá mais, porque aí, ó, como que está? O senhor não quer saber, não. Não quer tomar banho mais, é coisa que dá de resolver, é fato. Meu marido não quer mais cortar cabelo, não quero mais ele. A Bíblia diz, a não ser por prostituição. E eu gosto de estudar a Bíblia, vírgula, ponto, interrogação, a não ser por prostituição. E aquele que casar com quem, que enturmar com quem prostituiu, a Bíblia diz que se torna prostituto também. Não quero mais, não dá mais fio para mim. Fazer igual o professor de faculdade, ele fala meio assim, bem interessante para a gente aprender. Não quero mais ser não, vai para lá. Aí depois que tudo começou a cair, não quero, mas também caiu. Nós também, né? Aqui era para cima, era tudo para baixo. Jesus está vendo. Quem que mandou casar? Não, eu queria. Quem que mandou você casar? Quem que mandou eu casar? É como se fosse, a Bíblia fala que é uma aliança. R$1 milhão para quem achar aqui onde que é o começo e o fim dessa aliança, não acha. 1 segundo já foi também, não vou dar também, porque vai que o cara acha. Um segundo já foi, ninguém falou nada, irmão Germano. Mas é uma aliança eterna. Então, amados do Senhor, aos que vencerem, ninguém está vendo, eu vou furtar, vou roubar, mas o Senhor está vendo. Esse dia eu falei, nós não podemos ser crente horizontais, temos que ser crente vertical. Toda vez que vamos pecar, não olha assim, será que o pastor não está vendo? Será que o irmão Antônio? Não, olha para cima. Aí você vai ver o Senhor com os olhos como chama de fogo, olhando para você, olhando para nós. Aí você vai falar, não vou pecar. Porque logo, logo ele vai vir, ei, senta aqui. Vamos nos acertar. O que tem nos levado a termos a profecia do Apocalipse? O que tem nos levado a não observarmos o Apocalipse? Tem muita gente que nem gosta de ler o Apocalipse, fala, não vou nem ler.
Não gosto de ler, não, esse livro é muito forte. O que tem nos levado a não observarmos essa verdade? O que tem de tão importante neste mundo que temos deixado de buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo? Eu acredito que nós deveríamos ter um encontro com o Senhor. Homens que tiveram um encontro com o Senhor jamais esqueceram dele. Saulo, lá na estrada de Damasco, 3 dias, uma escama nos olhos dele, e uma escama grande, ó. Ele ficou 3 dias sem ver, sem enxergar. Foi um encontro com o Senhor. Esse é o encontro. Jacó, em Betel, ele foi tocado na sua juntura, né? Ficou meio manco, mas teve um encontro com o Senhor. Nos nossos dias talvez não precisa isso, mas nós temos que procurar ter um encontro com o Senhor. Porque eu estou dizendo, nós não somos diferentes que ninguém, nós somos seres humanos. Tem hora que você não vai ter jeito, você vai pisar na bola, você vai pecar. Mas você fala, não, Senhor, me perdoa, Senhor, porque mais uma vez errei. Mais uma vez eu pisei na bola com o Senhor. Todos que estão aqui deveriam buscar o desejo do Espírito Santo na vida deles, de ser batizado com o Espírito Santo. Deveria ter esse desejo. Não estou dizendo que você está errado de não querer, mas deveria, porque o pacote tem que ser completo. Já que você optou a deixar o mundo, deixar o pecado, opta também em aceitar, Senhor, eu gostaria de ser batizado no Espírito Santo também, vem sobre mim. Mas mesmo que eu fosse tão íntimo do Senhor, eu não conseguiria trazer para você o batismo se você não quiser, se você não aceitar isso. Senhor, eu quero para mim, eu quero esse combustível dentro de mim, eu quero essa intimidade, porque se é para os cristãos, eu sou cristão e eu quero esse batizado. Eu quero ser batizado pelo Senhor, Espírito Santo. Se de fato, faz um questionamento, você é homem, você é livre, faz um questionamento com o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor de fato é Deus, e que o Senhor batiza, assim como está escrito no livro de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, vem sobre mim, repousa sobre mim, me perdoa primeiramente pelas minhas falhas, pelos meus erros, mas repousa sobre mim, porque eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Mas se você não quiser, não tem como o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele conhece nós. Ele conhece o desejo dos nossos corações. Então, é uma forma de você preparar. Porque um dia nós vamos ver o Espírito Santo. Oh, Senhor, que é o Espírito Santo, meu amigo. Olha como que o Senhor é. Jesus, o Senhor... Jesus nós conseguimos até ainda ver assim pela geografia que ele viveu, pelo povo, você consegue ainda ver como Jesus era homem, porque ele era um povo que era seres humanos, mas o Espírito Santo não. Deus Pai, o Todo-Poderoso, porque são 3, nós temos que entender que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém eles é Deus, mas cada um é um. Deus Pai é um, Deus Filho é outro, e Deus Espírito Santo é outro. Eles é Deus. Por que o Senhor não fala são? Porque ser Deus é uma virtude que os 3 têm. Eles vivem, eles agem de comum acordo. Isso é ser Deus. É a posição Deus. Onisciente, onipotente, né? Onipresente e eterno. Ninguém tem essas 4 virtudes a não ser Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É outro ensinamento, mas nesse momento você entender, né, que nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que eu falo para você, se você quiser continuar como você vai, pode ir, que você está no caminho certo, para os céus. Mas se você quiser ser cheio da presença do Espírito Santo, nada impede. O Senhor está aí, o Espírito Santo está aí. Eu gostaria de ter mais amigos aí na terra. Eu gostaria de continuar enchendo cada um. Mas tem muitos de nós, que não queremos ser cheios pelo Espírito Santo. Ah, mas o irmão Tiago vai ficar olhando para mim, eu não estou nem aí. Estou nem aí, o que quiser rir de mim, eu dou liberdade. Eu tenho certeza, o irmão Tiago dando um exemplo. Ah, não vai ficar rindo de mim. Eu falo para o Espírito Santo, se o Senhor quiser me tirar 1 metro do chão para todo mundo saber que o Senhor é Deus,
estou nem aí. Eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir. Eu vim aqui para prestar um culto de adoração para o Senhor. Seria bom se todos nós fôssemos assim. Estou dizendo assim, irmão, o senhor está errado assim. Cada um pensa, eu quero assim, eu quero adorar o Senhor assim. Se ele quiser me levar, vou levar você 1 metro do chão, nem que depois jogue-se de volta lá. Mas me leva para todo mundo saber que Deus é Deus. Que nós servimos um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é capaz de todas as coisas. Uma vez eu estava orando e o Senhor me tomou em espírito e eu comecei, e eu quase não ligo, não estou nem aí. Quem quiser falar, pode falar. Aí um irmão começou a duvidar, ele foi na Bíblia. Daqui a pouco ele estava com as 2 mãos adorando, não sei o que o Senhor falou com ele, através da palavra, é um direito que tem. Daqui a pouco ele estava com as 2 mãos adorando o Senhor. Bem sei em quem tenho crido. Amém? Sou falho. Sou talvez o pior dos homens aqui dentro esta noite. Sou talvez o pior. Mas eu sei que o Senhor é capaz de nos mudar, de nos moldar. Vai chegar um dia que eu vou chegar à estatura do varão perfeito. Vai chegar um dia que não vai haver possibilidade de eu pecar, irmão Antônio. Mas enquanto eu estiver pisando neste mundo, comendo esse arrozinho, esse feijão que Deus dá todos os dias, eu vou ser passivo de errar. E se eu disser para vocês, eu não tenho pecado, eu sou o melhor aqui dentro. A Bíblia fala assim, o Senhor, você faz de mim mentiroso. O Senhor fala que se nós falarmos que não temos pecado, nós fazemos do Senhor mentiroso. E a Bíblia diz que o Senhor não é mentiroso. Então, seja fiel com o Senhor. Continua sendo fiel com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seu esposo, com seu companheiro de trabalho. O cara, o irmão falou para ter companheira. Eu tenho uma mulher aqui que é minha companheira de quarto, mora lá comigo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de companheiro de trabalho lá, né? Porque senão não estamos dando legalidade. A Bíblia fala que nós não podemos. Bom, eu não estou falando aqui, não estou jogando ponto para o irmão Paulinho, não, irmão Paulinho. Eu te conheço muito pouco. Estou dando um exemplo. Você está falando para mim isso aí, não. Estou dizendo aquilo que a Ramoque mantou Emanai achou. Ribando que maramassuri, que o Senhor manda falar para nós. Essa noite, neste lugar. Porque Ele nos ama. Ele nos conhece. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você vale preço de sangue. Você foi derramado sangue ali por você, naquela cruz. Ninguém, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Isaías, nem Jeremias, nem Lozenil, nem Paulinho, tinha capacidade para dar a vida, a não ser o próprio Deus, Jesus. A Bíblia fala que não se achou pecado nele. Se nós olharmos para nossas vidas, fala, não, Zenil, esse dia pisou na bola, já não tinha mais esse preço para nos livrar do pecado. Inclusive aquela cruz era minha, irmão Reginaldo. Eu acredito que até a metragem lá do bracinho era meu. Ele falou, não, eu vou, vamos trocar, Lozenil, sai daí. Eu vou assumir esse seu lugar aí na cruz. Aí cada um de nós nos colocamos agora no lugar de Barrabás. Então nós conhecemos a história. Jesus foi crucificado, foi morto. E aí ele olha para aqueles soldados, cada um com a cara mais feia que a minha. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Os soldados não sabem o que fazem. Se eles soubessem que eu sou Deus, eles não fariam isso comigo. Mas, se possível, passe esse cálice para... Ele lembrou, falou, não, eu vim para isso. Porém, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Ele olha para Deus e fala assim, Pai, Deus Pai, fala, seja feita a vontade dos céus. E hoje estamos aqui, contando essa história bíblica, esse fato bíblico, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Diante de tantos acontecimentos catastróficos na terra, o que nos falta acontecer para a grande volta de Jesus? Não falta mais nada para Jesus voltar. Já estamos encerrando, já estamos terminando, mas eu estou dizendo assim que não falta mais nada para Jesus voltar. Então é por isso que eu digo para você, seja fiel ao Senhor. Seja parte dos milhões de milhares do arrebatamento. Faça parte. Aguenta mais um pouquinho só. Aguenta aí mais algumas horas, ou alguns minutos, ou alguns segundos. Seja fiel com o Senhor, continue fiel com Ele.
Continue fiel com a palavra, continue fiel com a Bíblia, continue fiel com os 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Tudo lá fora é mentira. Tudo é mentira. O que falta? Peste. Não tem peste no mundo? Não tem não, irmão. Está faltando a peste. Olha para a AIDS. Guerra. Quantos países nesse momento estão guerreando? Rumores de guerra. Se você invadir meu continente, eu vou arrebentar com você. Pai contra filhos. Quantos filhos têm levantado contra pai? Têm matado os pais? Se nós olharmos para a mídia, se nós olharmos quantos pais têm se levantado contra filhos, nação contra nação, reino contra reino, está se cumprindo, talvez, as últimas letras dos céus para a volta de Jesus. Daqui a pouco nós vamos escutar um grande som de trombeta, que toda a terra, os animais, as aves, todos os seres escutarão, ouvirão e saberão que já é a volta de Jesus. E muitos dos maiores comandantes dessa terra, primeiro organiza-se o seu exército para mandar para a batalha, e geralmente são os últimos a chegar, mas a Bíblia descreve que ele virá na frente de todos os exércitos dos céus, e todos dirão para ele que ele é santo, diremos para eles é santo, que ele é santo, que ele é santo, e aí ele vai voltar para levar a noiva dele, o escolhido dele, a geração que vencerem, aqueles que serem fiéis com o Senhor até o fim. Tudo que você pensar, eu estou preparando para a minha velhice. Primeiro eu vou organizar minha fazenda, organizar minha empresa, organizar meu comércio. Aí eu vou me alinhar diante do Senhor. A Bíblia fala sobre um homem também, um agricultor. Preparou todo o celeiro dele. Aí o Senhor chega no ouvido dele assim e falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Eu fiz uma interrogação para ele. Essa noite eu te levo. Tudo que você fez, para quem será? Para quem vai ficar isso aí? Não que nós não podemos ter, mas que nós temos primeiro que buscar o Senhor, prepararmos para a eternidade com Ele, porque isso aqui tudo vai ficar. Tudo isso aqui é passageiro, mas dentro de nós, dentro de você, vencedor, dentro de você, vencedora, há algo que importa muito para o Senhor, que é a sua alma. Amém? Apenas os vencedores herdarão a nova Jerusalém. Estamos vivendo os últimos dias neste mundo, e tudo está escrito, tudo que está escrito se cumprirá. Para encerrar, Apocalipse 22, 6 ao 21, capítulo 22, versículo 6 em diante. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. E disse-me: não cele as palavras desta profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e o esposo dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.